caro estudante. Continuando aqui ainda falando sobre a seção 3.5, vamos falar um pouco sobre derivadas de funções trigonométricas inversas. Tá? Esse processo de derivação, ele utiliza as ideias de derivação implícita, certo? Vamos mostrar como que a gente encontra uma dessas derivadas e isso deve servir como ponto de partida para você encontrar as outras. Bom, vamos fazer então a derivada do seno. Eu não gosto muito dessa notação de seno a menos 1 de x por causa da confusão que isso pode fazer em relação à notação, tá? Eu prefiro arco-seno, tá? A função inversa aí como chamando de arco-seno. Mas você tem que entender que a função inversa do seno a menos 1 de x, e o arco seno de x são duas notações diferentes para a função inversa da função seno de x, tá bom? Então, vamos fazer aqui a derivada, né, como exemplo aqui. Vamos tentar encontrar a derivada do arco cujo seno é x, né? Então, se você tiver alguma dúvida, olhe lá nas definições de funções inversas, né, das inversas das funções trigonométricas, tá? Para você esclarecer dúvidas, verificar intervalos de existência, etc. No nosso caso aqui, nós vamos pensar o seguinte: se o y é o arco cujo seno é x, isso quer dizer que o seno de y tem que ser x, tá? E essa igualdade é importante, tá bom? Agora, nessa igualdade aqui, nós vamos aplicar as ideias de derivação implícita. Então, nós vamos derivar em relação a x do lado direito da igualdade e do lado esquerdo da igualdade e do lado direito da igualdade, tá bom? Bom, do lado esquerdo da igualdade, vamos usar a regra da cadeia. Então, a derivada do seno de y, utilizando a regra da cadeia, é o cosseno de y vezes a derivada de y em relação a x. A derivada de x em relação a x é 1. Isso quer dizer que a derivada de y em relação a x, ela é igual a 1 dividido pelo cosseno de y. Mas nós precisamos encontrar quem é o cosseno de y. Para isso, nós vamos utilizar essa igualdade aqui, ó, seno de y igual a x, né? Então, ó, como o seno de y é igual a x, então você pode escrever, ou você pode desenhar um triângulo retângulo satisfazendo o seguinte, ó, triângulo retângulo, vamos deixar ele aqui, né? Então, suponha que esse é um triângulo retângulo. E aí, um desses ângulos internos aqui, diferentes do ângulo reto, nós vamos dizer que é o ângulo y. Como o seno de y é igual a x, x eu posso escrever como x dividido por 1. Então, eu tenho x e tenho 1. E eu tenho a hipotenusa e os catetos do triângulo retângulo para eu conseguir distribuir o x e o 1 aqui de forma que eu satisfaça essa igualdade. É óbvio que o cateto oposto tem que ser x, a hipotenusa tem que valer 1. Então, o cateto adjacente aqui, ele vale 1 menos x ao quadrado. Certo? Note que esse triângulo retângulo satisfaz essa igualdade. Daí, você tem que o cosseno de y, de acordo com esse triângulo, é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Portanto, a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, a derivada do arco cujo seno é x é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tente usar essas ideias para encontrar as outras derivadas das funções trigonométricas inversas. Até mais!